Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso RoçaCast, onde eu estou explorando o mundo e ouvindo corações. E hoje eu estou com muita honra de receber aqui uma amiga que eu fiz num momento bastante difícil na nossa vida. E é uma médica maravilhosa, intensivista, e vai contar um pouquinho da trajetória dela e do trabalho que ela tem hoje com os seres humanos. Então seja bem-vinda, minha amiga Priscila! Seja bem-vinda! Ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aqui, isso que a gente vai falar, a gente não gosta de roteiro, a gente gosta, né? Eu tô até um pouco nervosa, porque assim, o que a gente vai falar? Não sei. Deixa rolar, vamos bater um papo. Gente. Aqui o RoçaCast, por quê, gente? Pra quem não sabe, começou na roça lá de casa. E aí a gente tá em obra lá, já fui pra estúdio, tudo. Mas a essência do RoçaCast é a gente ter esse bate-papo de amiga, de comadre, ó, que não toma café, não toma água, não toma... E na Coca, caneca, né? pinga. Roça mesmo. Pinga não, Mas eu acho que essa é a essência, né? Acho Sim. que hoje eu também vivo num momento que eu construí, tô morando numa casa que é o lugar dos meus sonhos. Sério? Eu tô morando na roça, né? Saí da cidade, fui morar no campo, fui morar num lugar afastado, onde tem natureza, bichinho, nada. Olha que engraçado, né? Como as coisas vão mudando, né? A maioria das pessoas queriam sair da roça para ir para a cidade, tentar uma vida diferente. E hoje tá todo mundo voltando para a roça. Não é a roça, né? Porque Mas você é um planta lugar para de comer, paz. mas né, tem o A verde. gente até planta pra comer, É. você tem fruta, você tem, né? Sim, é igual em casa. Mas não é a essência de viver da terra, não é isso, né? Sim. Não é a roça da Mas necessidade de produção para você comer, não é isso. É a paz. Mas eu acho que é o retorno, né? É onde a gente encontra paz, onde tem sossego, onde você põe a mão na terra, onde você Anda de pé no chão. anda de pé no chão, onde você sente o cheiro do mato, onde você sente o frescor da mata, porque Fala se tem o calor horroroso na minha casa não tem. Na minha casa é fresquinho, é uma delícia. Ai, que coisa Então é um boa. aconchego Faz da tempo que você tá natureza. lá? Eu mudei em dezembro do ano passado. Recente. Foi agora. Ainda estamos reformando, tem um montão de coisa pra fazer, né? Porque Por isso que ela não me chamou ainda pra tomar não café deu lá. tempo. Eu tá arrumando. Eu vou Ainda entender não que tem. tá nova na casa ainda. 6 meses tá nova na Não, casa. é fora que toda a rotina, né? Trabalho, criança, tudo mais, então... Gente, médica, eu queria que você começasse a contar pra gente como é que começou essa sua jornada. Por que a medicina? Eu acho que é um chamado de Deus, assim. Eu não consigo explicar, não sei entender, porque na minha família não tem um médico. Ninguém. Tem, pra não falar que não tem nenhum, tem o Marco Antônio. O Marco mora em Piracicaba, ele é primo do meu pai, mas assim, quase nenhum contato. E eu quis ser médica. Eu falava pro meu pai que eu queria ser Mas médica. desde criança você falava? Acho que eu já devia ter uns 13, 14 anos, eu já falava que eu queria ser médica. Já era um adolescente. Mas eu já tava assim, já sabia o que eu queria. Sim. Mas eu não sabia por quê. E meu pai falou, não, mas você tem que ser advogada, você é boa de comunicação, você argumenta tudo, você se defende de tudo e tal. Eu falava, não, mas eu não quero, não gosto disso. E aí eu falei que queria ser médica. E aí na época ele brigava comigo, você vai ser o quê? Oftalmologista, vai ser vascular, né? Pra fazer dinheiro. E eu na minha cabeça, não, eu não estou fazendo medicina pra ganhar dinheiro, eu quero ser feliz, eu quero cuidar das pessoas. Ele me chamava de Madre Teresa de Calcutá. Vai viver pobre. Eu falei assim, mas se eu for pobre e for rica de espírito, tá bom. Meus argumentos. Mas você sabe que assim, a gente vê assim, muitos jovens hoje, né? Isso na minha visão, posso estar errada. Muitos fazem porque o pai exige, não, porque eu vou pagar, você vai ser alguém na vida. Aí tá lá, minha filha, e eu posso falar com propriedade, porque eu já tenho 2 filhos. Eu já tive em consultas, por exemplo, que a pessoa tá aqui, ó, o médico, no chat GPT, na maior cara dura. Sim, acontece muito. Eu acho que, eu sei, na época que eu fiz medicina ainda, havia muitas pessoas que faziam medicina para ganhar dinheiro. Né? E a medicina, sim, deu muito dinheiro para muita gente. Eu acho que gerações antes da minha construíram vidas muito prósperas e muito abundantes com a medicina. Né? A tecnologia começou a chegar e aí formou-se muitas pessoas e tem muitos médicos hoje em dia. Hoje as formações também, é muita formação, né? É muito médico para o mercado de trabalho que não acompanha. Então, infelizmente, abre faculdade para todo que é lado e nem sempre a gente tem qualidade do que a gente esperava no ensino. Né? E nem sempre todo mundo estuda por amor, né? Não, acho que Visa mais assim, eu acho que tem gente que faz para né? ganhar dinheiro, tem Sim. pessoas que fazem porque já tem gente na família, já tem um caminho, já tem uma trilha aberta e você só vai continuar aquilo. Eu não, eu tive que entrar no escuro, no meio do mato, arrancar as folhas com a mão e falar, e agora? O que é ser médico? O que eu vou fazer? Por que eu quero estar aqui? O que aconteceu comigo? E eu não entendia. Mas eu queria, sempre gostei e ainda vivi assim, uma vida de faculdade bastante apertada. Meu pai e meu avô
Você estudou onde? Lascaram para pagar a faculdade para mim, porque eu fiz em Bragança Paulista, Em Bragança. que era uma faculdade particular. Eu tentei durante 3 anos prestar faculdades privadas e públicas, mas sempre me cobrei muito, então eu ficava muito nervosa. Chegava na hora da prova, passava mal, eu tava branco, eu não conseguia fazer a prova. E depois eu sabia, nossa, mas eu sabia tudo isso e não conseguia passar. E aí, até que eu fui aprovada na faculdade que era particular, e aí meu pai falou, não, eu vou dar um jeito, meu avô falou, não, eu te ajudo, vai, porque você quer, e tá tudo bem, a gente te ajuda e vai embora. O bom é ter alguém, né, que abraça o sonho da gente, né? Sozinha é mais difícil, mas... Sim, não, eu sou muito grata, assim, eu tive muitas pessoas no meu caminho que me ampararam sempre, né, com todas as dificuldades que a gente teve, deu tudo certo, e aí eu consegui fazer o que eu queria. E aí eu me formei em 2010, e aí meu irmão fazia faculdade de medicina veterinária, e meu pai também bancando e fazendo das tripas coração para dar um sossego. E aí eu falei, não, pai, tá tudo tranquilo, agora eu vou me formar, eu vou te ajudar, eu não vou fazer residência, falei, não vou me especializar em nada, porque eu sei que eu vou precisar trabalhar, vou te ajudo a terminar a faculdade do mar, faço, sei lá, assumo alguma conta dele, pra gente poder se ajudar, né, porque você me formou até aqui, agora tá tudo tão difícil, então eu vou te ajudar. E puxei pra mim essa responsabilidade. Então, como eu já sabia que eu ia sair da faculdade e não ia poder fazer residência, que é a especialização, né, que não sei se todo mundo sabe, mas ela não se torna obrigatória, você consegue trabalhar como médico generalista, em pronto-socorro, ter clínica de atendimento de clínica geral, mas a residência é o que te transforma num especialista, né? Então são mais aí 2, 3, 4 anos de especialização para você fazer a área que você quer. E na época eu não tive oportunidade de fazer isso. Então saí dali pronta para trabalhar, então eu me dediquei muito na faculdade, eu era uma aluna diferente, porque não era que eu devorava os livros, mas eu queria na prática, eu aprender e fazer. O que estava vendo. E eu falava, eu precisava saber, porque daqui a pouco eu vou ter que ir para a vida, e como é que eu vou cuidar se eu não sei? Né? Então eu virava plantão que não era meu, eu pedia para fazer procedimento que não era para eu fazer, que era dos residentes, e eu me metia para fazer, então o pessoal até não gostava muito de mim. Mas eu eu vivia lá enfiada porque eu tinha que saber, eu tinha que aprender, e eu saí dali. Eu queria sair confiante de que eu sabia cuidar do que eu estava fazendo, porque eu sei da responsabilidade que é cuidar de uma pessoa, da vida de alguém, né? E aí fui pra vida, fui trabalhar, comecei a trabalhar em pronto-socorro. Você lembra como foi o seu primeiro atendimento? Lembro. Eu lembro. Como não? Por incrível Tipo, que pareça. né? A gente dá pra esquecer. Eu não lembro exatamente como era, que doença, não, nem nada, mas eu me lembro da sensação de entrar no hospital pela primeira vez, com o meu carimbo na mão e falar, nossa, agora é minha responsabilidade. Eu trabalhei, meu primeiro plantão foi lá no AOC, que é um hospital em Indaiatuba. E eu lembro que eu tinha um colega de faculdade, né, que saiu, ele se formou primeiro que eu, e aí ele falou, eu trabalho aqui, é legal, vem, pode vir, a gente se ajuda, não fica sozinho, né, tem outros médicos, se tiver dúvida, qualquer coisa, você pode pedir ajuda. Eu falei, não, legal, então eu vou, né. Já tem uma mão. Já me meti lá a trabalhar e eu me lembro, assim, foi uma sensação, eu acho que tanto desafiadora, mas ao mesmo tempo que foi muito difícil, porque eu tava com muito medo, foi o dia que eu quebrei a corrente, né? Falei, não, eu tô livre, eu consigo. Cara, eu sou médica! Vou prescrever pra você um dipirona aqui, ó. Peraí, deixa eu ver como carimbo. A gente lembra, a gente tinha um livro que antigamente não tinha, né? Esse monte de inteligência artificial e chat, imagina. Google, que você não levava as coisas assim, né? No bolso, igual a gente faz hoje. E a gente tinha um livro que era um livro de prescrição médica, assim, do beabá, do que precisava, porque às vezes você precisava de um antibiótico diferente, alguma coisa diferente, e a gente não sabia todas as prescrições, não sabia a dose de tudo, então a gente consultava, assim. Então, isso também pega com a experiência, né? Claro, como você vai saber, né? Você sabe o que é, que você tem que prescrever, mas exatamente como faz e tudo. Então a gente tinha um pouco de medo. Aí eu ia perguntando, fiz isso, tá certo, o que você acha, não sei o quê. Discutir um caso, pedir um exame, ia conversar com um colega. Então eu aprendi muito vivendo. E Deus colocou no meu caminho pessoas maravilhosas, que se eu for nomear todo mundo, eu não vou dar conta. Aí todo mundo vai ficar com ciúme, Priscila não falou de mim. Não, até me emociona muito, porque eu lembro das pessoas, sabe, que viram que eu tava ali, eu era uma menina, tinha acabado de me formar, mas eu tinha vontade, eu tinha conhecimento, eu queria fazer, me puxaram, me chamaram, e daqui a pouco me chamaram para dar plantão na sala de emergência, porque eu sempre gostei das coisas mais adrenérgicas, assim, né? Adorava uma adrenalina. Olha isso. E aí tudo que acontecia comigo, que eu tava atendendo na porta, o paciente chegava mais grave, eu tinha que encaminhar pra emergência, eu não sabia encaminhar e deixar ele ir sozinho. Eu ia atrás pra saber o que tinha acontecido, o que você fez, como é que vai fazer, como é que resolve, o que faz. E eu comecei a estudar sobre a medicina de cuidados de pronto-socorro, de sala vermelha, né? Aí eu queria trabalhar como emergencista. Eu sou emergencista, resolvo.
umas coisas. Seja com ambulância, por exemplo, ou não? Só dentro de hospital mesmo? Por enquanto só dentro de hospital. Aí de lá eu comecei, às vezes tinha transporte para fazer de um hospital para o outro, eu fazia. Aí tem empresas que fazem transporte, tem empresa que faz, né, transporte de um hospital para o outro, tudo eu comecei a me envolver nesse meio. E sempre indo querer saber depois o que aconteceu com o paciente que eu levei, porque eu não conseguia levar e vai, tá, pronto, é isso aqui, acabou, né? Siga a tua vida. Tchau, vai, boa sorte, né? E eu queria saber, e aí, o que aconteceu? Sobreviveu, não sobreviveu, tá bem, não tá fazendo acompanhamento, conseguiu ficar legal, precisa de alguma coisa, e eu sempre, não sei, talvez é porque eu sou muito controladora, né? Hoje eu entendo isso, eu tenho... Depois a gente vai chegar lá, no mais pra frente, no atualmente. Mas eu posso afirmar que a Priscila foi assim, desde o nosso primeiro encontro. Eu acho que foi 2017, não, acho que foi 2017. Numa situação que a gente teve em família. E a Priscila foi exatamente assim. Ela não foi uma médica que atendeu aquilo lá e pum. Tanto é que nos tornamos amigas e somos amigas até hoje. Já vai para 10 anos. É isso. Se é que não faz mais, porque eu tava no São José na época, eu trabalhava como concursada pública, eu não lembro. Acho que 10, porque ele tá com 23 agora. Eu acho que é isso. Ele tinha 13. Isso, é isso mesmo. E assim, é um cuidado que a gente não vê que é só a medicina em si, né? Não vou, passou o susto e bora pro frente. Não, ela queria saber, e aí, tudo bem? Senta aí, vem aqui. Eu lembro que me chamaram, vem aqui pra gente conversar e conhecer. E de fato, assim, é uma humanização que a gente dificilmente vê hoje em dia, né? Primeiro porque tá todo mundo, tudo corrido. Tá todo mundo muito louco, né? Acho que as pessoas hoje têm tanta agenda pra cumprir, tem tanta coisa pra fazer, e elas se preocupam sempre com o checkzinho, daí se eu fiz, tchau, amanhã tem outra lista, e você não consegue olhar pro outro, né? Você tem esse diferencial. Então... Você é maravilhosa. Eu sou suspeita. Eu não sei, assim, de verdade, não tô querendo me gabar de nada, pelo amor de Deus, não quero ser melhor do que ninguém, eu sei que não sou. Mas, de repente, esse olhar humano diferenciado é realmente porque... Você lembra que a primeira pergunta que você fez, por que você quis ser médica? Eu falei, porque eu sou missionária. Eu não sei... Tem um a mais, né? Eu não sei ser médica. Eu não quis ganhar dinheiro, eu não quis ganhar nada além acima de ninguém, eu não quis construir um império, eu não quis. Eu quis cuidar do outro, né? Então... Não sei, eu faço porque eu amo. Ela tá emocionada aqui, ó. Ela tá emocionada, emociona a gente. Vou dar essa patada nela. Mas é isso, aí eu escuto sempre isso. Nossa, mas você é diferenciado. Nossa, mas você me olha diferente. Nossa, mas você acolhe a gente. Nossa, mas muito obrigada por tudo que você fez. Eu falei, gente, mas eu não fiz nada. Mas pra você, mas você me olhou, você me viu, você entendeu a minha dor. E eu acho que esse é o meu diferencial. Você acolheu, porque né? realmente eu... Sabe aquela coisa que chama empatia? Sim. O que é empatia? É você sentir a dor do outro, se colocar um pouquinho na posição dele e imaginar como é que seria pra você se fosse um filho seu, se fosse o seu pai, se fosse alguém da sua família que tá ali, né? E assim, eu acho que o meu diferencial é isso, porque eu não cuido do paciente como mais um número, uma ficha, um nome. Não é o paciente do leito tal. Ele é o pai da fulana, ele é o marido da Beltrana, então não tem como você cuidar de alguém sem você se envolver, né? São pessoas, né? E aí eu sempre eu ficava assim, mas não é possível, como que as pessoas não fazem isso? Por que não faz? É tão óbvio. Então, assim, você é médico, você nasceu para cuidar do outro, como que você não cuida? Você só quer prescrever o remédio e pouco se importar, né, com o que vai acontecer depois. E aí hoje realmente, tanto tempo de jornada, eu entendo que realmente isso não é normal, não é para todo mundo, não é com todo mundo. E quando você chama um colega para falar assim, nossa, mas você tem que ser um pouco mais empático, um pouco mais humano, você ainda é debochada. Porque, aqui é tudo igual, mas vai morrer mesmo. Hoje eu trabalho na UTI, né? Hoje eu sou médica intensivista, que também, depois a gente conta um pouquinho dessa jornada, que por eu realmente gostar e querer saber o que aconteceu depois, eu internava o paciente na UTI, aí eu ia no outro dia saber como é que ele tinha ficado, queria saber se a família estava lá, e aí, tá tudo bem, né? Então eu ia acompanhando, falei, nossa, mas eu internou no pronto-socorro, saiu na sala de médico, foi pra UTI, e aí? E foi aí que surgiu minha paixão pela medicina intensiva. E para você ser médico intensivista, na época que eu me formei, ainda precisava fazer uma especialização em clínica médica, ou cirurgia geral, ou anestesia, para depois você fazer a UTI. Ah, é? Ela era uma subespecialidade. Hoje em dia não, hoje tem acesso direto para a medicina intensiva. E como eu falei que eu não consegui fazer a residência na época, que eu tinha muito compromisso, eu acabei depois encontrei meu marido, constituí família e tudo, e eu fiquei sem residência.
mas nunca sem o sonho de ser intensivista, que era o que eu queria no meu coração. E como que você chegou? Assim, ó, Isso. Aí eu fui trabalhando, fui pedindo oportunidade, fui conversando com os médicos, que como eu trabalhava nos hospitais e eu era plantonista da emergência, encaminhava os pacientes para UTI, toda hora eu ia lá fuçar e saber o que tinha feito, como é que tinha feito, Os médicos me conheciam, né, os chefes da UTI. E aí um belo dia eu falei, nossa, eu tô muito cansada dessa sala de emergência, é um trabalho muito cansativo, não dá para eu viver disso muito tempo, preciso de uma especialidade, preciso fazer alguma coisa. Né? Antes disso, fiz outras pós-graduações, fiz pós-graduação de emergência, fiz pós-graduação de medicina do trabalho para pensar em sair daquela loucura, mas eu não me adaptei, não gostei, não queria, não era o que eu queria. E aí eu lembro que eu falo para você que Deus preparou todo o meu caminho, né? E a gente não veio aqui para falar de religião, mas eu tô falando de Deus, tá? Do Deus grandioso do universo que tá aí para nos servir, independente de religião, de crença. Deus sempre preparou o meu caminho e eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque eu me lembro um dia que eu tinha perdido o emprego. De uma hora para outra eu tive uma hérnia que eu tive que ser operada de urgência, eu estava com viagem marcada que Você me com emendou. hérnia? Eu tive uma hérnia e eu tive que ser operada de urgência, fiquei 15 dias afastada, eu tinha uma viagem marcada, já estava agendada na data assim, já nem era para eu ter ido, porque eu estava em vigência de recuperação de uma cirurgia, acabei indo, então eu fiquei praticamente um mês sem poder dar plantão, e aí eu fui retirada da escala, porque falaram que não podiam contar comigo, já que eu não estava arcando com os meus plantões. Foi um banho de água fria para mim, porque eu sempre fui muito responsável, eu nunca deixei de cumprir nenhum plantão, eu sempre ajudei a cobrir escala de tudo que foi lado, mas Deus prepara o meu caminho. E a minha fé nunca, falei, bom, beleza, se Deus fechou essa porta é porque outra coisa vai abrir para mim. E eu lembro como fosse hoje, uma amiga minha falava, Priscila, Deus fecha uma porta, mas ele abre um portão. Fica na paz. E eu fiquei muito chateada na época e tudo. Eu falei, bom, já que eu não tenho mais o trabalho no pronto-socorro, vou subir lá na UTI, vou falar com o chefe lá. Ele me conhece, ele sabe que eu trabalho direitinho, ele sabe que eu faço as coisas com dedicação. Eu não sei fazer UTI, mas eu posso aprender. Como eu não sabia outras coisas, aprendi. E aí eu fui lá, eu falei, chefe, tudo bem? Eu sei que você me conhece e tal. Não conheço nada de UTI, mas me interessa muito. Eu acho muito legal o pós-depois, como é que a gente faz, né? Depois que a gente salvou uma vida e depois o que a gente faz para resgatar essa vida até ele ir embora para casa, né? Então eu queria muito aprender a rotina da UTI. Será que eu podia vir, mesmo sem receber? Eu queria vir aqui para acompanhar a sua rotina, saber como é que funciona, para eu poder pegar a mão de UTI, para eu poder trabalhar de UTI. Só para conhecer, Ele você falou ia assim, se sujeitar sem receber? Eu ia sim, que eu já fiz isso, eu ia para plantão, às vezes dividir plantão com alguém, ou ia só, eu ficava no plantão depois do meu que já tinha acabado, só para acompanhar, saber o que estava acontecendo. Eu fiz muito isso, muito. E aí ele falou o quê? Aí ele falou assim para mim, você tem disponibilidade de quarta-noite e quinta de dia? Eu falei, é o plantão que eu acabei de sair, que eu não tenho mais, é 24 invertido, de quarta para quinta. Ele falou assim, você pode já começar essa semana? Eu falei, não, mas eu não posso, porque eu não sei UTI, eu não sei. Ele falou assim, você sabe entubar? Eu falei, eu sei. Você sabe passar cateter central? Sei. Você sabe reanimar uma parada? Eu sei, que eu faço na emergência. Sim. Então pronto, o resto você aprende, eu te ensino. Seja bem-vinda. Assim, o médico já acabaram de pedir para sair, porque ele ia fazer um curso, ia fazer consultório, sei lá o que queria fazer. Tinha saído do plantão e ele precisava de alguém. E naquele mesmo dia eu fui pedir trabalho para ele. Ele falou, então fica você. Caramba, se não é Deus, é o quê? Não tem como não ser, né? Não tem como explicar, não tem. E aí, tô aí eu constituí uma jornada de experiência, porque para você ser especialista titulado pela AMIB, né, que é a Associação Medicina Intensiva do Brasil, você precisa de um título de especialidade. E você consegue esse título ou fazendo a residência, ou tendo tempo de experiência comprovado e fazendo uma prova de especialidade, como é a OAB, para você garantir que você é especialista naquilo. E em 2023 eu fui prestar minha prova e eu fui aprovada. Meu Deus! E aí hoje eu sou médica intensivista, com titulação nisso, por ajuda divina, não tem outra explicação, porque assim, tem um monte de gente que eu conheço que presta a prova 2, 3, 4 vezes e não consegue passar. Mas era um desejo ardente do meu coração e eu me dediquei muito, eu fiquei muito tempo estudando muito, eu abdiquei assim de tempo com os meus filhos, eu tirei recurso financeiro da minha casa para fazer os cursos que eu precisava para especialização e eu fiz tudo que eu podia e eu passei na prova. Olha que coisa boa de os seus sonhos se coincidirem com os sonhos de Deus. Não é? Porque às vezes ele sonha pra mim, mas eu tô vivendo. Às vezes a gente sonha e Deus sabe o que é melhor e o que não é pra gente, né? Então, eu sempre falo assim,
Senhor, abençoe os meus sonhos, mas que os meus sonhos coincidam com os seus, mas se não forem os meus, que os dele prevaleçam. E o seu não, o seu foi além, que o seu se coincidiu com o dele. Porque era o que eu queria muito e eu me cobrava e me culpava muito por não ter feito a residência, porque eu falava, e aí, eu vou ficar médica generalista para sempre? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou dar de qualidade de vida para os meus filhos? É ter paciência, né? Não, mas paciência nunca foi meu forte. Então, mas é por isso que eu tô dizendo, por isso que é difícil, o duro é Mas acho que é por isso que eu fui tão afinco, assim, estudei tanto, fiz tanto curso, fiz tanta coisa, porque eu sabia o que eu queria. Né? E quando a gente sabe o que a gente quer, e a gente tem um propósito, e o propósito não é em meio só para você, é um propósito um pouco maior, né? Que é para sua família, para te dar qualidade de vida, para você ajudar as pessoas. Eu acho que Deus não vai discordar. Né? E foi assim que a minha vida... Me fala aqui, ó, hoje ela é mãe de 2 príncipes, eles fazem jiu-jitsu, né? Não. Eles não fazem mais, Parou! Eles cansaram, mas eles fizeram bastante tempo de jiu-jitsu, hoje eles fazem capoeira, eles jogam futebol. Mas estão no esporte, então, isso que é importante. Então, vida saudável, a gente limita tempo de tela, para não ficar aquelas crianças tudo, né? Como é que foi, como é que você encontrou o maridão? Até porque por quê? Porque eles têm uma ligação ali até no lado profissional. Até porque eu falo que Deus preparou a minha vida inteira e eu só vim. Ele é bombeiro, Meu marido é bombeiro, né? da Polícia Militar. E a gente se encontrou na sala de emergência. Eu trabalhava no pronto-socorro, no mesmo que a gente se conheceu. E ele fazia os resgates, ia levar as vítimas para o pronto-socorro e era eu que atendia. Então a gente trocou olhares assim algumas vezes. Até um dia que ele resolveu... Passando mal, fez boca a boca, um negócio assim, não. Não, muito discreto. Meu marido é muito discreto. Nossa. Assim, para eu saber que ele queria alguma coisa comigo, demorou. Sério? Quem deu o primeiro passo? Foi ele, porque ele me adicionou, na época era o Facebook, né, que era a sensação da rede social. E aí ele me viu, acho que viu o nome no jaleco, me procurou, eu começou a puxar assunto e eu, não quero nada desse cara. Já tinha vivido muitas experiências amorosas horrorosas, né, nada dava certo pra mim, eu falava, eu tenho o dedo podre, não quero mais namorado nenhum, não quero mais nada. Agora que eu desencanei, não quero mais, vou viver sozinha, vou estudar, vou ser uma boa médica e não vou querer nada, não quero ter filho, não quero casar, não quero nada. E aí, meu marido, desculpa a modéstia à parte, mas ele é um moreno alto, bonito, sensual, né? Pronto, fardado, chiquérrimo. E aí, ele teve um dia que ele fez uma brincadeira comigo, assim, um sorriso lindo. E aí, ele me chamou pra conversar no Facebook. Eu fiquei esnobando ele um tempão. E aí, ele insistia, ia levar outro paciente. Oi, doutora, tudo bem? Você viu que eu te mandei mensagem? Eu vi, não deu tempo de responder, desculpa. Não me tornarei uma Maria Batalhão. Então, né? Imagina, eu não queria, né? Ainda mais assim, né? Não, sou médico, vou fazer o quê com o bombeiro? Não tenho vergonha de falar isso não, tá? Porque eu já falei pra ele e a gente ri muito disso até hoje. E aí, no fim das contas, eu falei assim, quer saber? Eu não quero nada mesmo. Sem compromisso, um cara bonitão desse. Vamos ver o que vai dar. Vou sair com ele, depois eu mando ele, né? E aí, meu plano deu tudo errado, porque eu saí com ele e a gente nunca mais parou de sair. Aí a gente saiu um dia pra comer, um dia pra jantar, fomos no cinema, a gente começou a namorar, e a gente tava junto. E essa história é muito legal. Ele morava em Guarulhos com a mãe dele. Guarulhos? Meu sogro já não morava com ele já fazia tempo, minha sogra também separada. E ele morava em Guarulhos e trabalhava aqui em Campinas. E o destino preparou tudo. Olha, porque, gente, quando é pra ser. Aí, enfim, eu morava aqui em Campinas, morava sozinha já, num apartamentinho que eu tinha mobiliado pra mim. Saí da casa da minha mãe e aí fui morar sozinha. E aí ele morava em Guarulhos com a mãe dele. E trabalhava em Campinas. E como eles trabalham com escala de 24 por 48, ele trabalhava 24 horas, voltava pra casa, depois voltava pra cá. Depois de 2 dias. E a gente começou a namorar, um dia a gente saía, 2 dias eu falei, então faz assim, vem um dia antes, a gente passa o dia junto, você dorme aqui comigo, no dia seguinte você vai trabalhar, quando você sair você vai pra casa da sua mãe, né? No outro dia você volta. E ele começou a ficar mais na minha casa do que na casa da mãe dele. Propôs e aí, Deus maravilhoso, de novo, aprontou uma com a gente. Que eu não sei se você vai lembrar disso, mas foi 2012. Começou uma onda dos assassinos estarem atrás de policial, de não sei o quê. Sim. E aí a minha sogra ficou desesperada. Fazia 2, 3 meses que a gente tava namorando, que a gente tava ficando junto. Tinha até os toques de recolher, não é? Tinha tudo. Lembro. E assim, meu marido nunca foi policial do policiamento. Ele era bombeiro militar, mas andava fardado e a farda cinza de longe é igual pra todo mundo. É igual. Ela ficou desesperada e falou assim, viu, será que não dá pra você deixar o William ficar até melhorar essa situação? Ela me ligou, deixa ele ficar aí um pouco,
até melhorar essa condição, porque Sim. assim, eu tô muito preocupada de ele ficar viajando, ele viajava fardado e tal, então eu falei, não, claro, imagina, claro, pode ficar. Que isso? Só Eu que não cuido. devolvi mais. Olha. Aí eu não devolvi mais. Aí fazia 6 meses que a gente tava namorando, eu engravidei. Dormiu sem calça, doutora? Foi, eu esqueci, tava muito calor aquele dia. E aí aconteceu o Heitor querer vir embora, vir pra gente, e ele resolveu vir antes da hora. E aí foi uma loucura, uma surpresa, eu contar pro meu pai, como é que eu vou contar que eu tô namorando um polícia que tá morando comigo já faz 3 meses, e meu pai não sabia de nada, porque meu pai morava longe também, a gente não tinha tanto contato, e aí o dia que eu fui contar pra ele que eu tava Mas você não namorando, contou nem que eu pra tava família grávida. que você tava namorando? Não, eu contei que eu tava namorando, mas não assim, que ele já meu tava pai lá. não morria de amores pelo meu namorado, né? Eu sei como que é essa história. Então, ele, não, tá, mas você tá namorando, mas aí o dia que eu contei que eu tava grávida, o mundo do meu pai caiu. Sei. Ficou no desespero, eu falei, bom, tá bom, paciência, beleza, né, tá bom. E hoje meu pai fala até hoje pra mim, eu me arrependi tanto do que eu te falei, de como eu te tratei, de como eu tratei vocês, porque hoje eu vejo que pai que é esse marido, que marido que é ele pra você, Graças a né, Deus. que família linda que vocês constituíram, e graças a Deus tá tudo do jeito que Deus queria que fosse. Não O do Heitor jeito tá que a com gente quantos queria. anos? 13, vai fazer 13 agora, dia 13 6 de agosto. E o 13 anos. caçula? Vai fazer 11 em novembro. Ah, 2 aninhos. E como que foi? Nossa, como foi pra você? Assim, o dilema de muitas mães. Voltar a trabalhar e ter os filhos. Como é que você Então, conciliou isso? ainda tive um percalço aí na minha vida, né? Lembra que eu falei que eu parei de fazer faculdade, que eu saí da faculdade e fui trabalhar para ajudar meu irmão, né? E o meu irmão, infelizmente, faleceu num acidente. E isso foi 15 dias depois do Heitor. Aliás, 15 dias antes do Heitor nascer. Meu irmão Caramba. faleceu no acidente, eu tava finalzinho de gestação. E aí veio o Heitor 15 dias depois. Como eu não posso deixar de reafirmar, Deus é tão maravilhoso na minha vida que pôs uma vida, motivação né? maior aí para eu conseguir dar conta. Minha mãe também conseguir dar conta. E aí a minha mãe sofreu muito, obviamente, né, com a perda de um filho, assim. Meu pai também, mas para minha mãe acho que foi um pouco mais difícil. E já que a gente tinha o Heitor para cuidar, ela me ajudou muito nesse começo, né, quando ele nasceu. Então, eu não era concursada ainda. Foi por isso que a gente se encontrou depois. Foi isso mesmo. E aí, só que eu tinha prestado um concurso público. E aí, quando o Heitor nasceu, me chamaram 2 meses depois. E eu não podia deixar de assumir um concurso público. E aí eu fui, mas eu era acho que 24 horas de plantão por semana, alguma coisa assim. Então ele tinha 2 meses, ele ficava em casa, mas os dias que eu tinha que ir pro plantão, minha mãe cuidava pra mim. Então eu fiquei bastante tempo com ele, curti bastante tudo, mas a minha mãe me ajudou muito. Então deu tudo certo. E aí depois, como eu era concursada, o segundo filho veio e eu já tinha toda já tinha a estabilidade do concurso, então eu fiquei 6 meses de gestação com ele. Mas como o outro já tinha ido pra crechezinha desde os 6 meses de idade também, pra mim não foi... Que toquinho! Era toquinho, mas olha, a escolinha que eles foram foi tão boa pra mim, assim, eles eram Sabe que tão adaptação carinhosos. são pras mães, né? Então, Não e é assim, pra criança, né? Isso menina, é tão eu bom nunca pra eles. tive, eu não sei também por que isso, mas eu nunca tive apego com essas coisas, sabe? Eu falo, bom, a gente precisa, Deus dá jeito, como é que a gente vai fazer? Tem rede de apoio aqui, tem aqui, tem aqui. Vamos procurar uma escola boa. Procurei diversas escolas, achei uma escola maravilhosa, as meninas eram super cuidadosas, meus filhos nunca vieram assados, nunca vieram sujos, nunca vieram com problema nenhum, nunca vieram chorando. Eles não queriam vir embora pra casa, eles queriam ficar na escola. Ai, era assim também. Ai, eu amava, eles amavam. E eu sabia que eu tinha que trabalhar e fazer o que eu podia fazer, e eles estavam felizes. Então, se eles estão felizes, tá tudo bem, entendeu? Eu não vou ficar me culpando. Ai, mas você não tem culpa de ter deixado tão pequenininho na escola? Não tenho nenhuma culpa. Eles estão felizes. A gente não faz filho pra gente, né? A gente cria filho pro mundo. Então, eu sei que é difícil. Tem gente que não consegue viver isso, não consegue entender isso, e morre de medo, Mas eu acho que de até tem as culpa. pessoas que às vezes não tem nem rede de apoio também, né? Então, são vários fatores, não dá pra gente ficar julgando as pessoas, né? Porque assim, ó, só uma mãe sabe o que é bom pro seu filho. Não adianta eu falar, por exemplo, da minha experiência, que não tem nada a ver com a sua, minha vivência, é uma outra coisa totalmente diferente, então não tem como a gente ficar opinando. Os meus também foram. Os meus, quando nasceram, não sei como foi com você, mas você deixava, por exemplo, um carrinho do lado, um bercinho do lado da sua cama? Deixava. O meu não. Saí da maternidade, cada um pro seu quarto.
Não, eu Minha deixava irmã porque... me xinga até hoje, você é uma madrasta, como que você deixa o bebê? Eu falei, meu amor, tinha lá a babá eletrônica, o quartinho dele, berço que eu preparei o quarto todo pra ele, Sim. não tinha porquê. E o João, menino, parece um urso, até hoje parece um urso, onde você põe ele fica? Ah, o Ele Heitor era era assim, assim a gente também. botava os dedinhos pra ver se Mas eu tava acho que eu deixava respirando. justamente por isso. Eu tinha acabado de sofrer um luto, né? Meu irmão tinha falecido, tinha 15 dias. E aí ele nasceu e eu não sabia o que fazia, eu não sabia como era. E aí deixava no carrinho, né? Que era o bebezinho conforto ali. Mas aí depois que ele tinha 20 e poucos dias, ele já dormia a noite inteira. Aí eu comecei a falar, já dorme a noite inteira, vai Não, lá pro mas todo quarto. mundo faz isso. Só eu que não fiz, eu Mas acho. também não Eu teria o desconheço. problema. Pois é, eu falo, deixa ele, gente, tá dormindo, vamos descansar. Só que Mas é assim, porque eu acho que a a nossa mente gente... ela é tão poluída, ela é tão cheia de coisa ruim, tanto medo, tanta coisa de tanta coisa, que você fica vivendo medos de coisas que Nem só tem na sabe sua se cabeça, existe. não existe em lugar nenhum. É. Né? Quantas crianças você conhece que morreram afogadas ou pararam de respirar dormindo à noite? Então, não Tem, tem, né? Até porque o recém-nascido nem sabe se virar sozinho com pro lado. Então, certeza. né? É Ai, medo da mas cabeça da experiência de gente. mãe, eu também acho que é isso Mas é mesmo. legal. Hoje, quando, eu vou até contar, quando eu tava vindo pra cá, qual que te mandou mensagem? Ah, o meu que petitinho. O Mandou mensagem, Lourenço. mãe, você vai estar ao vivo no YouTube. Tá lá, é um Mamãe, é fã. verdade que você vai estar ao vivo no YouTube? Eu quero assistir. Tá, o que é gravado, a gente tá gravando, eu vou postar ainda hoje esse É, nosso porque eu podcast. falei, a mamãe vai lá na casa da minha amiga lá, eu vou lá gravar o negócio. Mas o que você vai gravar? Eu falei, vou falar da minha vida, vou lá contar. Lógico, eu quero Mas vai saber. aparecer no YouTube? Vai aparecer. Nossa, Vai mãe, que aparecer legal. no YouTube, vai aparecer no Instagram, vai aparecer no TikTok. É, você sabe que o sonho dele é ser youtuber, né? E eu não deixo. Por que não deixa? Ah, porque eu acho que ainda ele é muito pequeno, não tem maturidade para lidar com isso. Acho que pode ser, mas não Pode, agora. mas você pode estar junto. Vai fiscalizando, ver o que vai postar. Tipo, a Giovana, eu tenho um mini infarto a cada post dela. Então, eu fico. Né? Que a Eu acho Giovana que. não conta. Eu não sei, a gente ainda é um pouco conservador, assim. Eu acho que o mundo tá muito Depende do agressivo, que é. tecnologicamente falando, muitas coisas aí. Sim. E aí, se você fica muito tempo na rede social, até para postar e tudo, você acaba consumindo informação que eu acho que tô tentando filtrar. Infelizmente, né, as informações hoje são rápidas demais, não tem muita coisa que a coisa. gente não tem como Aí não tem evitar. controle, é por isso que eu acho que ele ainda é pequeno, ele ainda não tem maturidade para isso. A gente está constituindo isso junto, né? Lógico que a gente vai construir essa maturidade, essa inteligência emocional que Sim. precisa ter. Mas acho que enquanto a gente pode segurar um pouquinho, a gente segura. No meu caso, menina é mais difícil, porque tem aquela coisa de comparação. Mas eu acho que você fulano tem é um isso, outro fulano- agravante. Você faz isso. Eu não sou referência, obrigada, porque a Isso. gente bota... Tchau, até a próxima. Ela tem um espelho, é você. Ela te vê fazendo, ela te Ela é admira, meu ela gosta, clone. ela quer fazer também. Falei, poxa, minha mãe, né? Meu clone, mas eu tenho que ficar em cima, Giovana, essa música você tira. É coisa que você escuta aqui, não é. Mas, mãe, não tem, Giovana, tira. Giovana é fogo, não é fácil. Mas faz parte, né? Mas é assim, os meus, ele gosta muito, né? Grava um vídeo aqui, outro ali, aí fala que às vezes quer postar, mas a gente Ele vai joga online? Joga. Ah, não tem como, né? Aí os amigos da escola, os primos, tudo, eles jogam. E se ele pensa e fala assim, eu quero ser um youtuber, mas vou falar de tal coisa, algum assunto, algum Não, específico, cada hora ele não? gosta de uma coisa e aí ele queria ser youtuber pra contar o que ele quer fazer. Entendi. Fica de olho, né, minha filha? Tem que ficar de olho. E ele tem jeitinho, tá? Ele é super comunicativo, ele é super assim. Ah, que Ele belezinha. explica tudo. E você, minha querida, nas redes sociais, me conte. Então, eu tive uma breve experiência, né, em rede social. Eu acho que hoje eu descobri o que acontece comigo. Eu tenho medo. Medo? O meu medo não é medo de não dar certo. Eu acho que eu tenho medo de dar muito certo. Eu tenho feito um trabalho comigo mesma, assim, que tá sendo sensacional, que é sobre uma autoanálise, assim, são coisas descobrindo quais são meus padrões de dependência emocional, como que eu me comporto, por que eu fiz a minha vida do jeito que eu fiz, e hoje eu tenho Mas como você tá fazendo isso que eu já essa quero saber? autoanálise, eu vou te contar. Tipo uma psicanalista, um psicólogo, Não, um acompanhamento? é um grupo que até não tô fazendo merchandising, tá? Se você quiser cortar Pode essa parte fazer, do vídeo, mas não corto nada aqui não, você pode falar. corta, mas é uma coisa que tá fazendo muito bem pra mim. Por isso que eu te disse, assim, a Priscila do passado não existe mais. Estou em processo, né? De uma autoanálise, de entender o porquê das coisas, porquê das minhas relações, porquê das minhas toxicidades, da minha vontade de controlar tudo e salvar o mundo. Então, tá sendo muito bom pra mim. E Isso é um grupo? É um programa, chama Aliança Divergente. É uma forma divergente de enxergar as relações.
Você consegue Caramba, que entender legal. quais são as suas relações emocionais, da onde elas vieram. Muitas vezes você consegue tratar isso e se libertar. Para você entender que você sim é capaz, que você sim tem permissão para ser feliz. Porque acho que a gente viveu de uma forma a ser tolhido de tudo, né? Não faz isso porque isso faz mal, não faz isso porque Sim, dá um beijo na tia, não, eu não quero. Não, dá um beijo, senão a tia vai ficar triste. Você tá sempre tentando suprir a tristeza do sim, outro, sem dar sim. valor pro que você sente, pro que você pensa, pro que você quer. E hoje eu tenho liberdade para ser quem eu sou e ser feliz do jeito que eu sou. Coisa que eu acho que talvez a última vez que a gente se encontrou eu não estava tão feliz. Não sei se você nota, mas eu Gente, eu tô vou muito até leve. contar, fazer uma observação aqui. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Olha só como que é a vida. A gente gravou um Roça Cash Quanto lá tempo em foi? casa. Uma hora e meia, 1 hora e 20 Uma hora e meia conversando. de vídeo, Paraná, e falando, tananá. Terminamos. Então tá, muito obrigada. Você tem vindo. Fui olhar, tinha 10 minutos de gravação e a gente ficou uma hora e meia conversando. Não gravou, não deu certo. Acho que o microfone não Não funcionou, não é? funcionou. Ainda falou assim, eu ganhei um Eu espero microfone que esteja novo, funcionando. microfone ótimo. Que é esse aqui que nós estamos usando, É. que eu Acho que quero foi a ver daqui a estreia, pouco. foi o primeiro dia que você estava usando o Foi, microfone. primeira vez, e aí não deu certo. E E eu falo aí, pra você, eu vou falar de novo, tá? Eu vou ser repetitiva. Deus é bom na minha vida o tempo todo e eu entrego a minha vida a Ele o tempo todo. E Ele sabe por quê? Porque nós falamos de um assunto que foi foi. quando eu comecei a querer postar um negócio na rede social, fazer um trabalho, até a Nina fez várias fotos minhas, ficaram muito legais. E a gente ia trabalhando e eu postei e foi, mas o negócio não foi pra frente. Porque Não depois você foi. descobriu que não era aquilo. Não era. Aquilo estava muito artificial para mim. Eu acho que eu estava forçando uma situação para fazer uma coisa diferente, por quê? Tô cansada de hospital, de rotina, de. Gente, é uma delícia fazer isso, mas é muito cansativo. Nossa, imagina. Emocionalmente Com exaustivo, certeza. porque hoje, por exemplo, eu trabalho na UTI, eu sou responsável pela conduta de todos os 16 pacientes da UTI e converso com as 16 famílias de todos os pacientes todos os dias. É só tristeza, é só frustração, é difícil, tem coisa que dá certo, Sim, tem coisa que não dá, tem coisa que sim, você planeja não dá certo. E todas essas notícias, né, a gente não comunica boas notícias todos os dias, com muito pelo certeza. contrário. No Infelizmente. ambiente de UTI não são boas notícias, né? E, e assim, isso cansa. Tem uma hora que eu falei, não, não quero mais isso, quero sair do hospital, preciso de uma coisa diferente. Fui fazer um curso de pós-graduação de cardiologia, medicina do estilo de vida para trabalhar com, né, as causas das doenças, dos porquês que a gente fica doente, A para origem, evitar a né, de doença, para tudo. melhorar a qualidade de vida em geral e tal. Mas aquilo não funcionou para mim. Eu tô acostumada com o ambiente de hospital, eu não sei trabalhar com o ambiente de consultório, de ambulatório, de tudo isso. E aí tudo que você orienta, hoje em dia as pessoas estão tão ansiosas, tão aflitas com tudo, e aí elas querem o resultado, mas elas não querem passar o Imediato, né? processo. Tá aí o Monjaro vai contar a história, né? De tudo que as pessoas querem fazer para encurtar o caminho, para resolver o problema, e você não resolveu o problema, porque o problema está enraizado lá Sim. embaixo. E eu acho que sim, é uma experiência maravilhosa, é uma especialidade linda que eu acho que tem que crescer e deve crescer muito, e eu desejo mesmo que cresça. Mas eu não consegui me encaixar nela. Acho que eu também me frustrei, porque você oferece a mudança do estilo de vida e você faz um mapa de planejamento para a pessoa adequar a sua vida e ela vai Ela e não compra o quer. Monjaro. Não Aí eu falei, quer. então acho que não vai dar não, é muito frustrante para mim. O nosso RoçaCast era justamente você contando isso e que era Mas uma nova talvez, eu acho que vivência. talvez eu não esteja pronta, porque o público-alvo pode ter sido diferente, não atingiu o público Mas que eu acho que o compra público isso. não tá pronto. É o que você acabou de falar. As pessoas são muito imediatistas, Então, elas mas o querem público que resultado. está pronto, que tem condição de contratar um nutricionista junto com um personal, junto com, sei lá, um fisiculturista para te ajudar na sua coisa, junto com alguém que vai arrumar sua roupa, é um público muito específico. E não é o público que eu estou acostumada. Então, talvez eu não tenha conseguido atingir o público que Sim. era o certo para esse tipo de coisa. E quando que você teve esse insight, assim, "Puxa, não é isso"? Porque Não, aí eu eu vi acho que que eu você parou comecei de a me postar. Falei, eu comecei a me frustrar muito com os resultados das consultas que eu estava fazendo, que não estavam dando certo. Eu falei, eu não estou conseguindo ajudar essas pessoas. Eu não estou conseguindo atingir o você objetivo. chegou a fazer os atendimentos, Fiz então. alguns atendimentos e não tive os resultados. Eu tenho duas pessoas que eu sei que estão muito bem hoje com o que eu comecei a ajudar, mas inclusive pessoas da minha família, assim. Então, não funcionou, não deu. E eu falava não. E assim, o meu ganha-pão, o meu dia a dia é no hospital. Então eu não tinha talvez o tempo para me dedicar com isso, eu não podia parar tudo que eu estava fazendo para me dedicar só a isso. Então assim, não foi um caminho que foi natural.
Ele simplesmente foi forçado. E tudo que é Entendi. forçado, Não vai. não vai. É. E aí eu falei, não, quer saber, não vou voltar para o hospital, porque daí sim eu consegui um emprego como especialista, eu consegui um trabalho que é o que eu gosto de fazer hoje, que eu sou coordenadora da equipe da UTI. Estou num ambiente que a gente está crescendo, a gente está fazendo algumas modificações. E aí eu comecei a prestar atenção justamente na questão dos elogios e dos retornos que eu tenho. Nossa, doutora, você é diferente. Nossa, você fala diferente, você acolhe diferente, você... Como você faz isso? Por que você faz isso? Né? Eu demoro 1h30, quase 2 horas para conversar com todas as famílias, todos os dias. É assim mesmo? Eu não sei dar a notícia e falar assim, é isso, tchau, amanhã eu volto. Né? Como eu já ouvi assim, o que você sabe do seu pai? Ah, eu sei isso, sai, é a mesma coisa, não mudou nada, e muda de leito e vai pro outro. Eu não consigo. Eu não sou assim, Eu não consigo. E aí eu fui começar, falei, será que isso não é um diferencial mesmo? Será Com que não é certeza. algo pra gente divulgar? E não pra eu ganhar dinheiro com isso, mas pra eu talvez tocar um pouquinho no coração das pessoas e entender, fazer com que os profissionais de saúde amoleçam um pouquinho o coração e parem de ser tão técnicos e entendam que eles são pessoas cuidando de outras pessoas, de outras vidas. Né? Quem sabe eu não estou no momento aí agora que eu estou de autorreflexão, de entender quem eu sou de verdade, me enxergar o valor que eu tenho, enxergar que eu sou realmente missionária e que se não recebi ainda a minha abundância financeira foi porque não estava no momento para isso, mas é um trabalho diferente e é uma coisa que tem que ser vista. Então, não estou aqui para fazer propaganda disso nem nada, mas para de repente mostrar para as pessoas que a gente pode ser melhor, que a gente pode fazer melhor, que a gente pode cuidar melhor. Tem coisas que, por exemplo, inteligência artificial não vai substituir. Não, tecnologia nenhuma vai substituir isso, não vai ter... Existem cursos de comunicação de más notícias, Sim. cursos sobre humanização, sobre Vocês técnicas têm? para fazer tudo isso. Ah, é? Existe, mas eu fui descobrir só depois. E eu acho muito legal, porque a hora que eu fui estudar, ele falou, não, mas você tem que fazer isso, porque a técnica é essa, porque a técnica é aquela. Eu falo, mas isso é técnica? Eu fazia isso, mas sem saber que era técnica. Por exemplo, olhe nos olhos. Entenda, dá um tempo para a pessoa digerir o que você está falando, não fala tudo de uma vez. Responda as perguntas com clareza. Nem sempre você vai ter todas as respostas. Não dê respostas mentirosas e nem falsas esperanças. Mas eu já faço isso, mas é o meu natural, é o meu jeito de fazer. Porque pra você era óbvio, né? Pra mim era óbvio, então assim, mas não é óbvio. Não é, tem técnica de neurociência, de neurolinguística, tem diversas técnicas pra gente aprender pra falar. Só que o que adianta você plantar uma semente de uma técnica num coração duro? Não vai adiantar nada, não vai saber fazer. Não vai florescer, vai parecer mais o joio do que o trigo mesmo. Isso, então. Aí não adianta. Então assim, eu não sei como, eu não sei o que a gente pode, como a gente pode fazer, e eu tô nessa busca. Agora, Você por estar liderando uma equipe, você tem essa liberdade de passar isso para as pessoas que estão lá trabalhando com você? Olha, eu quero que vocês sejam mais humanos, vamos falar assim. Então, é muito difícil, Nina, porque Ou é de você pessoa? não... Então, você não ensina um adulto a ser diferente. Se ele não é, e se ele não aprendeu aquilo, e se ele não sente aquilo, é muito difícil você plantar um sentimento, né, no outro. Você pode ser exemplo. Você pode liderar com exemplo, porque eu acho que o líder, ele exemplifica, ele não manda, ele não põe ordem, né? Não adianta eu falar para você, não fale assim com a pessoa. Olha, você poderia falar dessa forma, acolha bem essa família. Porque, por exemplo, eu converso de segunda a sexta com todas as famílias, de final de semana não sou eu. E aí eu já preparo o plantonista que vai falar, olha, essa família está sofrendo com isso, isso, isso. Tem uma pessoa que está internada aqui, mas o pai dela está internado em outro hospital, então é a mãe que está vindo receber notícia dos dois. Seja um pouco leve com o que você vai falar, dê todas as orientações, mas não força demais, porque talvez ela não esteja pronta para ouvir, né? Então você prepara alguma coisa, o terreno, explica as peculiaridades das pessoas. Mas você não pode falar assim, fale isso, ou fale aquilo, ou não fale isso, ou não fale aquilo, né? Normalmente eles... Não seja um cavalo. Não vai dar um coice na pessoa que não tá bem, mas né? infelizmente, a gente, na nossa educação, nós como crianças, não tivemos uma educação emocional, né? A gente não teve. Eu tinha, na época que eu era criança, eu lembro, a gente tinha aula de religião, que era o que você ensinava a boa prática, né? Eu cresci numa escola católica, então eu tive algumas coisas a respeito para você respeitar o outro, para você conversar direito com o outro, mas a gente não tem isso. Não. Né? Hoje a escola, você vê, a escola está preparada para ensinar para você coisas que você não gosta.
a vida. A escola não está preparada. Tipo Bhaskara. Até hoje eu não entendi por que Bhaskara. Então, tem muitas coisas que a gente aprende, você fica lá um tempão estudando, aprendendo e tal, mas e na vivência prática? Você usa isso para quê? Né? Na escola dos meus filhos tem, uma escola particular, eu não sei se na escola privada tem, mas eles têm uma matéria que chama Pensar Crítico. É onde aborda as emoções, como você reage às emoções, como você trata a outra pessoa, por que não pode fazer bullying, o que a pessoa sente, como que é, como que não é. Mas é muito superficial para explicar para você como é cuidar do outro, né? As pessoas hoje são tão egoístas e têm tanta coisa para resolver que elas querem resolver o delas e se sobrar tempo ela vai ver o outro. E olhe lá. E olha lá. E se Quando sobrar acho tempo, que ela vai fazer mais para ela mesma. Então, porque é o que você falou, quando se fala muito assim de Deus, o que Deus fez na sua vida e que a sua missão é ser uma missionária, é justamente isso, é servir. É servir o outro. O que a gente pode fazer pelo outro? Todo mundo fala pra mim também, poxa, Lene, você tem tanto conhecimento, tem tanta experiência, você podia estar rica. Eu podia, mas a gente entende que, por exemplo, dentro da nossa essência, o que a gente pode fazer para ajudar o outro vale muito mais do que algum tipo de retorno financeiro, porque eu tenho fé que minha hora vai chegar. Mas sabe por que vai? Porque por causa desse negócio que eu tô falando agora, eu estou aprendendo que a gente foi ensinado o quê? Só é mais fácil entrar, como é que é? Um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar na porta do céu. A gente só ganha dinheiro porque dinheiro não dá em árvore, só ganha dinheiro subindo na cabeça dos outros. A gente foi ensinado a isso. É tudo mentira. Lava a mão que você pegou em dinheiro, o dinheiro é sujo. Olha o que foi na cabeça da gente. Não, gente, dinheiro Só que isso ficou tudo registrado no nosso subconsciente. Sim. E aí, a hora que você tem a oportunidade de ganhar um dinheiro, de fazer alguma coisa diferente, você fala, não, mas eu sou de Deus, eu sou missionário, não preciso disso. Pô, precisa, hein? Precisa. E o universo é tão abundante, ele é tão maravilhoso, que ele há de entregar para quem se sentir capaz. Né? Para quem se sentir digno. E hoje eu consigo estar enxergando, talvez dentro do meu eu inconsciente, lá bonitinho lá dentro, um pedacinho de Deus, né? Um pedacinho da alma que veio em missão. Então eu mereço também abundância, por que não? Por que eu não posso desfrutar da vida? Ah, porque é matéria? Tá bom, mas a matéria tá aí pra gente ser usada. A hora que eu for embora, ela fica, beleza. Mas por que não? Eu quero fazer parte desse grupo, porque eu tô justamente vivendo isso. Faça parte. Né? Por tudo que eu já tive, todas as minhas experiências profissionais e tal, eu tenho medo de, tipo, ser rica de novo. É isso. É como se eu não merecesse. Não, gente, eu não mereço. É isso. Não, de novo não, eu tenho medo. Não tô fazendo propaganda da Aliança Divergente, mas se eu estiver fazendo propaganda e isso cair aí, eu gostaria da minha comissão, tá? Vocês vão escutando. Se você puder, de repente, a gente tá aqui à disposição. É muito legal. Eu vou indicar você para entrar no grupo, porque tá me fazendo muito bem. Assim, eu ainda não recebi minha abundância financeira, mas como eles dizem lá, a vida é justa, ela só tá te esperando. Enquanto você não quebrar suas dependências emocionais e não se permitir, você não recebe a abundância que o universo tem. Mas você pode trabalhar isso. Não estou permitindo. Assim, é isso. E é por isso que eu falei para você que o microfone travou. Por quê? Porque vai que isso aqui cai na boca do mundo. Vai que alguém escuta eu falar de humanização, de conscientização, esse planeta está passando por uma reforma, né? A gente sabe, né? Que a luz venceu aqui. Sim. E que a gente está precisando trabalhar com ela, e que a gente está sendo tão difícil a gente ouvir, porque o foco da luz está ali, mas o que tem de treva em volta puxando você para trás é muito grande. Muito. A hora que você encontrar o foco, entender, não, a luz é ali, eu vou caminhar ali, é ali que vem a minha abundância, ela vai chegar. A única coisa que eu tinha certeza no meu coração é isso aqui, ó, Aero Roça Cash. E aí você falou assim, mas você não desiste de mim. Não desisto, Pri, você tem que vir. Eu não sabia nem o assunto, gente. Tô vendo aqui com vocês sobre o que a gente ia falar. A gente vai ter que voltar a conversar sobre a Aliança Divergente e eu vou liberar um vídeo para eles e eu vou falar para eles, olha por que eu pedi para vocês olharem para mim. Porque eu acho que é isso. Eu acho que a humanidade está doente. E algumas das pessoas vieram em missão para ajudar esse planeta a ser reiluminado. Isso, eu escuto muito sobre o RoçaCast. Eu fiquei meses sem gravar, eu tenho meses. Se vocês entrarem lá no meu canal do YouTube, você vai ver. Acho que a última vez que eu gravei foi em janeiro. Todo esse tempo. E aí no meu coração dizia, não, é o RoçaCast. Por quê? A gente vai levar vozes e a gente vai levar assuntos a muitas pessoas que a gente não tem noção da dimensão que isso vai causar. E aí com isso, olha só, eu tenho conhecimento que hoje eu estou trabalhando. Eu acho que a Aliança Divergente foi para mim a chave que conectou
o factível, do palpável, do aqui, do agora, com tudo que eu tenho de conhecimento transcendental, física quântica, o poder do subconsciente, como é que fala? O negócio do segredo lá, a lei da atração, e aquele monte de coisa mística que a gente escuta, que você fica imaginando que é o místico, que é lá em cima. Cara, o céu é aqui. A gente pode viver o céu aqui, a gente tem essa permissão, a gente tem, a abundância está aqui. E eles estão ensinando a gente a conectar o que é palpável e como se faz para você atingir o inatingível. Nossa, É quero muito. é lindo, é maravilhoso, é uma coisa que mudou de verdade a minha vida. Eu falo pra você, eu era uma pessoa extremamente angustiada, aflita, ansiosa, querendo resolver tudo, querendo salvar todo mundo. E o que eu entendi? Que eu só Pode, queria né, me Bessa? salvar, porque eu, infelizmente, né, a gente não tá cobrando ninguém. Já tive algumas conversas com os meus pais a respeito disso, até porque o ensinamento que eles passam nos traz a necessidade de você colocar as coisas esclarecidas e entender que o passado foi um fato e que ele não Sim. precisa carregar com você a vida Sim. inteira e que o fato aconteceu porque era o que tinha acontecido naquele momento. Sim. E que isso não precisa mais ter utilidade. Não precisa ficar Eu carregando não preciso isso também, mais né? me sentir coitadinha porque os meus Sim. pais se separaram, porque o meu pai não pôde estar do meu lado e porque a minha mãe sofria com isso. E eu carreguei isso a vida inteira. E essa dor de ter que carregar a família, de ter não sei o que, eu falei, poxa, eu não preciso mais disso, eu tô livre disso, eu posso ser feliz, eu posso falar de Deus, eu posso iluminar, eu posso viver, eu posso ser vista, as pessoas podem olhar pra mim e me sentir, me achar que eu sou bonita e achar que eu sou um Maravilhosa, ser. por sinal. Deus pode olhar pra mim e falar assim, nossa, Deus está aqui, porque Ele tá, só que eu nunca permiti. Eu falei pra Giovana que eu tinha visto um vídeo esses dias de uma moça explicando pra filha dela onde está Deus. E aí eu falei, se a gente pegar D, E, U, S, as vogais que estão no meio formam a palavra eu. É isso. E Jesus disse, né? Deus está em nós, está dentro de nós. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos todos parte de um mesmo todo. A gente é parte de um sistema único que é um planeta chamado planeta Terra. E a gente está aqui para trabalhar por esse planeta. Para mostrar que a luz está aqui dentro e que a gente pode encontrar com ela, e que a gente é Deus e nós somos um pedacinho dele. E quanto mais a gente coloca o nosso pensamento enxergando as coisas boas, mais elas aparecem. É tudo questão de frequência de onda, é física quântica. A matéria é palpável, a gente vê, a gente manipula, a gente enxerga. E tudo que você pensa, o dinheiro é sujo, não sei o que, você não é capaz, você tem medo, você não pode, você é isso, você é aquilo. Esse monte de não, né, que vem antes, isso né? carregou, só que isso está tudo dentro do seu subconsciente. Para você limpar tudo isso e enxergar que Deus está aqui, que você é capaz de atrair tudo que você precisa e deseja, porque o universo é abundante, não vai faltar nada para ninguém, nunca. Há a capacidade do universo nutrir e suprir todo mundo com abundância. Basta você se permitir. Ó a lapada na minha cara. Mas é isso. Então, assim, eu tô aprendendo isso agora. Eu sou uma sementinha ali dentro. Uma pequena sementinha que essa Aliança Divergente está plantando nessa vida. Eles são um grupo de pessoas, um programa que te ensina a enxergar suas relações, suas dores, seus sentimentos, suas coisas e limpar esse subconsciente carregado de coisa errada. E de ver que a gente é capaz. É capaz. E que você não precisa fazer 1, 2, 3 faculdades, um monte de pós-graduação, curso disso, não sei o que, investir, não é porque a energia que a gente gasta para isso é muito grande. Eu nem achei que fosse fazer propaganda da Aliança Divergente, mas eu tô fazendo. Mas é porque hoje realmente eu me sinto feliz, eu consegui entregar para cada um a responsabilidade das suas coisas. Hoje eu não me sinto mais necessitada de salvar o mundo, de fazer tudo para todo mundo, de salvar uma vida. Levando essa carga em cima das suas costas. Uma provocação essa semana que eu tô latejando isso na minha cabeça até agora. Que diferença faz você salvar uma vida de você adiar uma morte? A pessoa não vai morrer do mesmo jeito? Agora, você salvou uma vida. Se você não explicar para essa pessoa que ela tá doente, porque ela tem alguma utilidade com essa doença, que ela precisa resgatar alguma coisa que ela podia ter resgatado antes para não ficar doente... Aí é a diferença, né? Então, mas será que a nossa missão não é essa? Será que a missão do médico não é tratar a doença? Não é só dar dipirona para dor de garganta, é você tratar a causa da infecção?
Por que que a gente vai ficar nessa superficialidade de dar um remédio para a doença, de arrancar um câncer que foi causado por uma doença emocional da alma? Será que a nossa missão aqui não é um pouco maior do que a gente achou que fosse até agora? Como que a gente faz para encontrar mais Priscilas? Eu não sei, eu acho que Como que a gente vai existe um fazer, monte, mas O assim, mundo precisa de mais Priscilas. mas o mundo precisa de mais pessoas que enxerguem quem são, porque não sou eu a Priscila. Sim, mas você pode iluminar as pessoas, assim, Mas será que então? Mas será pelo que menos na medicina, eu tô dizendo. Onde é que a gente encontra mais médicos como a doutora Priscila? Até porque eu não sei se os médicos que estão ouvindo, que vão ouvir, vão entender nada do que eu tô falando, vai achar que essa menina tá louca. Olha a piração. Não é, né? Quando a gente fala de pessoas, não tem como. Então, mas tem muitas pessoas que vão olhar e vão falar, nossa, coitada, tá viajando. Um Que beijo ela pra tomou? você. Que Um será beijo que pra essa menina você. tomou? Se você pensar assim, me chama no particular e Agora, vem se aqui a gente conversar comigo e me encontrar outras contar. pessoas do mesmo propósito, um grupo de outros médicos que sentem a mesma coisa e que podem pensar que não é só tratar a doença e tirar do leito da morte naquele momento, porque se você não tratar a causa daquilo, ela vai morrer semana que vem, daqui 15 dias, igualzinho. E você teve a chance de olhar nos olhos de alguém e falar assim: você precisa tratar isso, você precisa cuidar daquilo para você não ficar mais doente. E a gente tá deixando passar tudo isso toda hora? Não, a gente tem alguma coisa para fazer nesse vídeo. Não é assim. Não é só isso. Como é que as pessoas podem te encontrar? Então, hoje eu tinha uma página Vai lá, dá profissional um que eu não dom tenho sim. mais. Você cancelou a Eu página? cancelei. Mas você continua com o seu Não, eu tenho o Instagram? meu privado, né? Eu tenho o meu, é Pri Chiarini. Depois eu escrevo. Vou deixar aqui na descrição. Mas eu tô assim querendo montar uma página nova e eu agradeço imensamente porque, como eu disse pra você, Deus é bom o tempo todo e Ele me trouxe aqui, e me trouxe no momento que não estava bom e Ele me trouxe aqui de volta porque acho que Ele tá insistindo. Acho que nós temos alguma coisa nessa vida coisa tem. juntas, porque 13, 10 anos atrás a gente se encontrou. Algo existe aí. Nada Eu só por preciso acaso. ver o que é. Eu ainda não consegui enxergar. Mas a gente vai enxergar. E se de repente esse é o primeiro tijolinho de uma casa que a gente tem para construir, né? Se de repente o primeiro tijolo que a gente assentou ali, ele rachou e falou, não era esse, Não era vamos pra tentar ser. de novo, né? Porque nenhuma grande vitória, nenhum grande monumento é construído de um dia para o outro, né? É um tijolo por vez, Sim. acabamento e tudo mais. Então, eu ranquei, né? Eu recebi uma frase essa semana que veio muito a calhar com tudo isso, que é: menino, o jardim é seu. Se você não tá gostando do que você tá vendo crescer, arranca e começa de novo. Então, arranquei minha página profissional que eu tinha, vou limpar o meu jardim, vou arar essa terra de novo, Para as borboletas virem. vou pedir a Deus mais uma vez discernimento, entendimento, para a gente começar um trabalho novo. De repente aqui a gente vai começar o primeiro tijolinho para falar sobre humanização, sobre iluminação, sobre o encontrar Deus todos os dias, nos pequenos milagres da vida. E se mais médicos quiserem abraçar essa causa? Estou disposta, eu acho que é o primeiro movimento, é o primeiro passo que eu dei. Eu falei assim, olha, eu acabei de pôr o nariz para fora da casa, tem alguém aí? Se tiver alguém aí, me chama, vamos fazer para acontecer junto isso. E transformar a vida de muitas pessoas, né? E trazer a iluminação que esse planeta precisa, né? Porque a gente está vibrando muito medo, muita culpa, muita tristeza, muita insegurança, muita tragédia, muita coisa acontecendo. A gente precisa tirar o foco de tudo isso, gente. O foco é muito mais bonito, é um negócio muito mais pra frente, ele é muito palpável. A gente foi escondido isso da gente o tempo todo. A gente precisa aprender a enxergar a essência da vida. A gente precisa entender que nós somos aqui todos. A gente tem uma missão, a gente tem um porquê. Uns mais avançados, outros menos, uns no caminho, outros fora do caminho, uns precisam resgatar, outros precisam só de companhia para continuar seguindo e a gente tá junto. E eu acho que essa é a mágica da vida. Muito bem, eu tô assim, maravilhada, assim, é outra Priscila. Não é? Do que nós conversamos do nosso último encontro. O propósito eu que não você me tinha era uma reconheço coisa. mais, eu não consigo mais entender aquela Priscila que era dependente, que era angustiada, que vivia procurando afeto nas pessoas, que vivia procurando reconhecimento das pessoas e precisava de validação o tempo todo. Hoje eu E muita entendi gente que é assim, eu né? não preciso disso, eu sou um pedacinho de Deus, Ele me pôs aqui, eu tô aqui, é assim como tá todo mundo, é um movimento constante. Basta a gente se reconhecer capaz
belo, a imagem e semelhança do nosso Criador. E a abundância há de chegar. Oh, em nome de Jesus, estou aqui esperando. Você queria deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que a mensagem a gente falou bastante, né? Mas para ter um resumo bem... Não precisa de nenhuma frase de efeito nem nada, mas é isso. Acredite no seu propósito. Quando você tem um desejo muito grande, que você sabe que esse propósito vai impactar na vida de outras pessoas para o bem e que isso pode transformar o seu mundo, da sua família, dos seus amigos, vai atrás, vai com força, vai com fé, porque o universo está aí, Deus está aí para te ouvir. E tudo que você pedir, chega. Não é show da Xuxa, não. Né? Não é tudo que eu quiser, o cara vai me dar. Não é isso, mas tudo que a gente vibra, tudo que a gente sente com o coração de verdade, chega pra gente. Não adianta a gente ficar cheio de palavra bonita, porque precisa, se você não sente no coração. Sim. Tem que fazer sentido aqui dentro. E o que faz sentido aqui dentro, toca a Deus e Ele responde. Cedo ou tarde Ele responde. E quando você sabe que você está no caminho certo, é quando você encontra paz naquela escolha. É o que o Elton, que é o nosso mentor maior aí, que é o fundador da Aliança Divergente, fala. É quando você para, respira, pensa e sente o coração quente e gelado. É um calor gelado, é um gelo quente, é um negócio que você não explica. Se tem essa sensação e você entendeu que faz sentido, não sei como vai dar certo, mas vai. Mas vai. Assim como eu falei, eu não queria casar, mas no meu fundo, no meu desejo, eu queria ser mãe, queria ter família, e ele me ouviu. E eu queria ser médica, e eu sou médica. E eu queria o meu título de especialista, e eu tenho. E eu queria um emprego de meio período, porque eu queria cuidar dos meus filhos. E hoje eu tô aqui, trabalhando de manhã e à tarde eu tô aqui. Hoje eu tô aqui, mas era pra eu estar na minha casa cuidando dos meus filhos. E hoje eu tô plantando esse desejo maravilhoso, que Deus me abra os caminhos e me mostre qual é o caminho para eu chegar a participar dessa iluminação desse planeta, dessa nova Terra que está chegando. E a gente tem missão ali. E não foge não, você tá comigo. A conversa, ela já tá me inserindo no negócio. Não foge não, porque eu sei que você é uma pessoa muito crente, e eu sei que você entende que Jesus é o nosso grande mestre. Sim. E ele veio falar pra gente um monte de coisa que está escrita na Bíblia, que aí distorceu, cada um interpretou de um jeito, mas se você for olhar a fundo, é física quântica pura. E é lei da atração. E é isso. E a gente tem que desvendar tá isso. Tudo lá. Muita coisa que as pessoas estão descobrindo até hoje na ciência já tá lá na Bíblia. Ó. Tá lá. Só que ou alguém escondeu, ou alguém manipulou, ou alguém camuflou, e para não deixar a gente saber que a gente pode tudo. A gente pode. Meu amor, queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, imagina. Eu acho que foi muito legal, né? Porque a gente não tinha script, a gente não tinha nada, roteiro. Eu tava nervosa, mandei mensagem pro áudio, eu tô nervosa, não sei o que a gente vai falar. E eu pus o meu coração na boca aqui. De repente eu falei até coisa mais que eu não devia ter falado, ou que eu não precisava ter falado, ou que eu precisava, porque... precisava. Tem que falar o que a gente não sabe. Eu não sei onde vai chegar, eu não sei quem vai ver, eu não sei onde a gente tá plantando essa semente, porque a gente joga, né? Vai cair onde tiver que germinar. E aí Deus cuida. Deus cuida, com certeza. Gente, viu só? Eu quero pedir para vocês para que sigam a doutora Priscila aqui no Instagram dela, para você que é algum médico especialista e queira fazer parte desse movimento, entender um pouquinho mais. É novo para ela também, mas assim, tem coisa aí, mas eu acho que tem né? coisa que a gente pode trabalhar. Tem muita você que é médico, que é gestor, que precisa de alguém que saiba comunicar, que saiba explicar como a gente comunica, trazer um pouquinho de empatia, Sim. um pouquinho de técnica de comunicação, de más notícias. Eu também estou disponível, porque... É o que eu falei, não quero ser melhor que ninguém, mas isso pra mim é satisfatório, é gostoso você saber que tá doendo muito, mas se você dá o colo e você oferece confiança, o processo fica um pouco menos dolorido. E a gente sabe fazer isso, então eu tô aqui, tô disponível. Maravilhosa! Eu vou continuar aqui, gente, explorando o mundo e ouvindo corações e trazendo histórias tão lindas e inspiradoras como a da Priscila aqui pra vocês. Que Deus te abençoe, que seu caminho é maravilhoso. Amém. Também. Você é só um canal de comunicação aí de muitas pessoas que estão fazendo história, que estão participando dessa nova terra. Nós, que Deus abençoe a nós, que Deus abençoe seu dia. E não esquece de seguir a gente aqui, nem que for por dó, né? No Instagram. Dó? Para, começou a quebrar essa dependência emocional. Não, ninguém tem que ter dó, não. Acabou virando um bordãozinho. Mas siga a gente aqui, nossa página no YouTube, Nina Boiago Oficial, e também no Instagram, Nina Boiago. Vou deixar também as informações aqui da doutora Priscila para vocês. Então, Obrigada. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Até.